Gravando. Fantástico. Então, bem-vindas ao nosso segundo encontro, dos 4 encontros, né? É um grupo breve, mas é um grupo de impacto, sobre o livro Jung, Hate se vê em Olinda. Semana passada, a gente discutiu um pouco do movimento junguiano, né? Essa questão tanto do movimento junguiano em Zurique, movimento junguiano no Brasil, e o que acaba sendo ser junguiano, né? Essa história de conflitos, essa história de muitas inverdades, de muitas distorções, né? De muitas alcunhas que o Jung e os junguianos acabam por receber. Quando o Gustavo estiver falando hoje, vou até procurar uma citação do Chandazani, que ele comenta, né, dos vários títulos que o Jung já recebeu. E hoje a gente vai para o capítulo, né, Liberdade para a Imaginação. Uma coisa que é até bom de observar é esse argumento, né, que o Pedro Hatz vai traçando ao longo do livro como um todo, né, dessa questão da imaginação como sendo esse ponto especial, né, e singular da obra junguiana. E eu acho isso muito importante porque quando a gente fala de imaginação na psicologia analítica, às vezes a gente foca muito na ideia de imaginação ativa, né, de ser realmente essa técnica nossa, que é algo muito singular. Né? O Jung pegou inspirações de diversos lugares para elaborar o método, além dele próprio, né, experimentando. Mas a imaginação não só como uma noção de criatividade, né? Então o Jung conseguiu criticar o Freud, desbravar o inconsciente de outras formas, mas, né, e isso, eu acho que é em um dos livros dele sobre alquimia, em que os alquimistas colocam a imaginação, né, a imaginatio vera, como sendo a fantasia organizada, né? Essa capacidade de você trabalhar com a fantasia. Você ir gradualmente a transformando, a reelaborando, a transmutando, acho que é o termo mais preciso, e como ele vai aos poucos, né, nesses capítulos, trazendo a imaginação como sendo, né, um dos pontos essenciais para entender a obra junguiana. Né? Da gente não só ter essa imaginação reprimida, né, pelas outras abordagens, pela própria história do Jung com o movimento psicanalítico e tantos outros, essa liberdade para a imaginação, então essa capacidade de imaginar, de transformar, a imaginação no poder, né? Então, de colocar a imaginação como sendo esse carro-chefe, né, esse carro-guia, e o último capítulo que a gente vai ler, né, que é além da imaginação, né, ou além do princípio da imaginação. E esse é um ponto muito significativo de se colocar. No 10/4, né, que é um mito moderno sobre coisas vistas no céu, o Jung comenta sobre como, às vezes, no aspecto basilar de uma cultura, há um instinto arquetípico. O instinto arquetípico é um pouco redundante e, ao mesmo tempo, contraditório, né? Que eles ficam no espectro de cores diferentes, opostos, né, que a Von Franz elabora, mas é a ideia de algo típico do ser humano, né, típico da nossa experiência, também ter uma reação instintiva, né, corporal, um ato, não só uma imagem que elabora. E o Jung coloca como há vários instintos que dão essa base para várias culturas, para várias mitologias e cosmogonias. Ele coloca como algumas culturas são culturas do amor, que tem esse instinto do amor desde o início, né, das suas regras, dos seus mitos. Outros são do poder, e ele comenta sobre como talvez o instinto mais difícil de se elaborar, né, esse princípio mais difícil de se elaborar, seja esse espírito, esse instinto religioso. Lembrando que para o Jung, religião não é no sentido de religare, mas de religere, de ser esse aspecto de você perceber que há algo maior que você e que atua. Essa capacidade, né, pegando o Jung quando ele usa Deus como sinônimo de inconsciente, aquilo que impõe, aquilo que modifica a sua vida, às vezes a destruindo, outras vezes, né, a dando novos caminhos, novos contornos. Então é um princípio, é um instinto, mas não é por onde a gente para, né? A gente vai tentando trabalhar para além da imaginação, com a fantasia como algo prévio, concomitante e posterior também ao trabalho da imaginação. Não é por menos que acho que até hoje tem tido muita leitura dos sufistas, né? Com né? Não os sofistas, que são umas pessoas que focaram muito na questão da imaginação, né? Acho que é Ruby, o nome dele, se não me engano, que é um desses que coloca desse mundo imaginal, né? Que o Hillman e outros, né, de outras abordagens acabam elaborando, mas há esse grande foco, né, nessa capacidade da imaginação como um ato espiritual, né, como uma prática espiritual. No nosso caso, é uma prática psíquica, mas ela tem esses paralelos. E é um capítulo polêmico, né? A gente já começa colocando no título o nazifascismo. Então,
como bem sabem, a gente tem muito para comentar, mas, como sempre importante, vocês, algum tópico, questão, dúvida que ficou ao longo do capítulo e que você já gostaria de compartilhar? Oi, Oi, Letícia. Falei. não foi exatamente uma dúvida, mas só para tentar entender o que aconteceu no capítulo. Basicamente, ele está falando que essa coisa de deixar a imaginação livre, isso meio que pode acontecer quando a gente supera a coisa do pai e deixa de lado uma obediência cega, para conseguir imaginar, seria algo assim. Tem esse argumento, né? É uma das partes da leitura do Hatz que eu fico um pouco. Faz sentido, né? A imagem do pai, ela é uma imagem arquetípica. O Jung tinha uma relação, às vezes paternal, outras vezes fraternal, né, com o Freud. Acho que não dá para negar que havia projeções de ambos. Se ele era o príncipe herdeiro, quem era o rei? Então já há, né, uma certa herança a partir disso, mesmo que o Jung não aceitasse tanta alcunha de príncipe herdeiro. Mas acho que um dos pontos, né, que vem nessa lógica que se pergunta, Letícia, é que às vezes isso está no livro do Hermann Hesse, que foi, né, um escritor que foi influenciado pelo Jung e depois ele se distanciou porque ele gostou mais de psicanalistas, né? Vai entender. Alguns artistas fazem o contrário, né? O Herbert Reed, ele ficou anos na psicanálise, ele acha que Jung é mais legal. E aí ele foi até o restante da vida dele na psicologia do Jung. Então, o Hermann Hesse mesmo coloca, às vezes para você criar um mundo, você tem que primeiro que destruir um mundo antigo, né, um mundo anterior. E, de certa forma, acho que o argumento não só de matar o pai, né, mas de superar aquilo que. Não, confrontar aquilo que veio antes. Né, confrontar as suas influências, as suas inspirações e também os seus medos. Então, o que a gente tem muito na relação do Jung com o Freud, e do Freud com o Jung, é que eles investiram muito um no outro. Eles confiavam profundamente. Talvez tenham sido as relações mais intensa, se não uma das mais intensas que eles tiveram ao longo da vida. Né? Sei que o Jung teve outros amigos que também foram muito importantes, mas o Freud foi um dos primeiros, né? Se não o primeiro para o impactar depois do William James. Né? O William James também foi esse marco na vida do Jung. Então, não necessariamente que o Jung tinha que matar um pai, mas ele tinha que sacrificar algo. Eu acho que a construção e consolidação da psicologia dele dá nessas duas instâncias. Quando ele expõe os símbolos da transformação e fala, olha, isso é a minha psicologia, mesmo que Freud discorde, isso é o que eu sou, isso é o que eu vi, isso é o que a minha clínica traduz. E depois, quando ele rompe, né, a relação com Freud, quando ele sai, né, da universidade, quando ele se isola lá em Bolling e começa a trabalhar com ele próprio. Então ele precisou sacrificar quase a si mesmo, né? Ele mesmo relata que ele quase surtou para criar esse novo mundo, né? Deixar não só uma figurinha de pai, mas superar esses pais e mães que assombram não só o Jung, mas a todos nós, né? Todos aqueles que vieram antes. A gente tem que ter respeito aos ancestrais, mas também a gente pode ensinar algo a eles. Acho que até algo que o Hartz comenta no capítulo anterior. Nós aprendemos com os mortos e os mortos podem aprender conosco. Então, a morte ao pai é também um ato de respeito, não só de destruição. Mas empolguei com a pergunta, ajudou ou só piorou as coisas disso? Gustavo, você gostaria também de acrescentar alguma coisa, amigo? Deixa a Letícia responder primeiro. Mas ela fez o joia. Ah, tá. Eu não peraí, deixa eu mudar o layout aqui. Sim, ajudou, ampliou. Valeu. É que eu fiz Pronto, assim. agora eu tô vendo todo mundo. Ótimo. Eu tô esperando aqui. Sim. Mas é interessante esses dois momentos em que o Hattis coloca nesse capítulo específico, né? Que ele começa contando a história do nazifascismo, assim, e da associação do Jung com esse movimento nazista. E num segundo momento ele vai, acho que talvez três momentos, né? Primeiro dessa crítica que o Jung recebe de ser nazista e antissemita. No segundo momento, essa transcendência da figura do pai. E no terceiro momento, é uma crítica à comunidade junguiana que, por tentar
transcender a sexualidade, por exemplo, acaba muitas vezes jogando ela para um aspecto sombrio e não lidando com ela. Aí, um texto que me remeteu muito a essa leitura foi um texto do Jung que se chama Divergências entre Freud e Jung, que está no volume 4, que é um texto maravilhoso, e eu queria propor para vocês a leitura de 2 parágrafos da gente ler juntos aqui, e a gente discutir eles. O que vocês acham dessa ideia? Vou compartilhar aqui. Vocês veem aí? Tudo certo, amigo. Sim. Gustavo, Oi. desculpa interromper, mas eu poderia fazer uma pergunta antes Claro. de você avançar? Claro, Bruno. É que, para mim, ficou a sensação de que quando ele coloca o movimento de ultrapassar o pai para alcançar a imaginação, eu sei que ele está falando da relação entre Jung e Freud, né? Mas eu fiquei pensando a imaginação enquanto uma instância, um lugar a ser alcançado, e como um lugar feminino, do feminino. Porque ele fala sobre ultrapassar o pai. Não sei se o raciocínio foi correto, mas ficou assim, eu queria entender. Acho que para essa pergunta ela é bem interessante, e um texto que ajuda a pensar numa possível resposta é no primeiro capítulo do Símbolos da Transformação, que é onde o Jung vai falar sobre o conceito de pensamento dirigido e pensamento fantasia. E o Jung ele vai categorizar a fantasia como uma forma de superação e como uma forma de união de funções, né? Ou então ele fala isso em tipos psicológicos, agora eu tô confundindo os textos. Mas então é interessante pensar nessa questão como feminino, né? Porque de fato é uma integração que se acontece na imaginação e na fantasia, onde você, por exemplo, se a gente pegar uma função e só for unilateral com relação a ela, fica excluída a função oposta nessa atitude, né? Enquanto, por exemplo, quando você imagina e quando você fantasia, e quando você vive simbolicamente, você une opostos, né? Você junta nessa vivência outras funções também. Por isso a importância da imaginação na clínica junguiana. E não sei se responde muito bem, mas eu acho que esse texto do Jung, que se chama Pensamento Fantasia e Pensamento Dirigido, eu acho que é bem interessante para pensar nessa questão da imaginação também. Que ele vai falar mais da fantasia, na verdade. Mas o Henrique e o Bruno levantaram a mão. Tem 2 pontos que eu acho legal de trazer para você, Bruno, a partir da sua pergunta. Um é um texto do Edinger, no livro A Bíblia e a Bíblia Psique, foi relançado ano passado pela editora Vozes. E um dos capítulos da doutora Nise, eu não vou lembrar agora exatamente qual que ele é, eu acho que é o tema mítico da união de opostos, né, da imagem do inconsciente, mas eu posso estar enganado. Em que, primeiro, o Edinger ele vai discutir os 10 mandamentos em um dos capítulos, no capítulo sobre Moisés, e ele traz, né, o mandamento de não criar e nem, né, cultuar ídolos como sendo um mandamento que impede a expressão do inconsciente feminino. Ele coloca que essa instância de você aceitar de forma única, né, esse mandamento de culto à figura do Deus cristão, ele acaba por gerar já a sombra que o Jung posteriormente vai discutir, essa sombra reprimida pela Trindade, né, da figura do feminino e da figura do mal, pois o ato de gerar, né, de gestar coisa ou outra, é algo do princípio feminino, né, essa capacidade, e princípio feminino como conceito utilizado em mitologia comparada, né, gente, não só um aspecto biológico, que a gente sabe que a discussão atual vai para além disso. Mas esse aspecto, né, de talvez ser um princípio que foi utilizado no simbolismo, essa capacidade de superar a norma, né, a norma cultural, que às vezes é vista como o nome do pai, né, a configuração arquetípica do masculino, para a lei da natureza, essa capacidade geradora que qualquer indivíduo possui e que é usualmente vinculada à ideia do feminino. Então é um mandamento que instala a cultura judaico-cristã, mas não é porque é o mandamento que é o mandamento para toda a psique. Então ele mantém aquela lógica, né, que existe ao longo do Antigo Testamento e que depois é recuperada, né, no Cântico dos Cânticos, na figura de Cristo, de algo mais do feminino, nessa capacidade de gerar, mas ainda incompleto, né? A mandala fica com um lado mais obscuro. Mas o Edinger comenta disso, de que há
né, constantemente no inconsciente a capacidade geradora e criadora, mas que isso nem sempre fica unido. A gente consegue perceber o quanto que, até mesmo, né, na discussão que teve semana passada, e a semana de geração de AI. AI é um princípio gerador? Você está pegando várias configurações e imagens e está gerando algo novo, ou você está só reconfigurando normas antigas e usando uma roupagem diferente? Esse aspecto da arte, né, a ânima, muitas vezes o Jung usava para usar como musa, é aquilo que inspira, que cria. Então, sim, há esse aspecto que o Edgar coloca, né, que acaba que muito mais uma cultura pagã consegue defender do que uma cultura judaico-cristã. E a Nise, ela traça essa crítica ao Freud diretamente quando ela coloca que o inconsciente freudiano é um inconsciente fálico. É um inconsciente. E até os esquizoanalistas depois problematizam isso, né? O Deleuze e o Guattari, quando eles vão discutir a ideia, né, de toda uma normatividade a partir do homem e tantas as outras não normatividades que existem. Então a Nise, mesmo não usando eles, apesar de que eles leram muitas coisas parecidas, né? Eles eram apaixonados por Spinoza também. A Nise traz o inconsciente do Freud como um inconsciente masculino e fálico, claro que também diz da psique feminina, mas a forma como foi escrito e observada, ela via muito mais como algo de ter esse poder, de ter um nome, de ser algo muito delimitado, e ela via o inconsciente do Jung como sendo uma psique mais sobre o feminino, não só sobre, mas que permite o reino das mães de existir. Esse momento da imaginação ser realmente fantasia geradora diária que remodela o nosso mundo a cada instante. Não só diante do nome do pai, porque há um nome muito anterior. Até mesmo eu acho que é um dos três alquímicos, o Jung coloca a Isis. Né? A Isis, ela engana a Ra para obter o nome dele. Então, até mesmo na história egípcia, aproveitando os papiros do Gustavo, né? Vai que é essa história que conta, a Isis pega o nome do Ra, porque para os egípcios cada pessoa tinha um nome sagrado, né, e secreto. Ela domina Ra e une os opostos. Então, até lá, o princípio feminino tem essa capacidade geradora. A Von Franz mesmo coloca a Isis como criadora da alquimia, que é também um princípio que une os opostos. Bom de coisa, mas algumas informações que eu acho útil para essa pergunta. E nesse sentido, também é muito interessante pensar que o Jung acusava o Freud de ser é justamente masculino demais, se a gente pensar no... Porque a acusação que o Jung faz ao Freud é dele ser dogmático, né? E dele colocar um dogma na psicanálise, que é o dogma da sexualidade, que deveria ser transcendido, assim, para compreender que a sexualidade é uma das funções psíquicas, mas não há função psíquica. Ele vai acusar o Freud que, ao fazer isso, e ao conceitualizar o superego, isso que eu vou tentar trazer aqui no texto, ele faz uma inserção inconsciente na psicanálise da imagem de Jeová. Então é esse Deus que vai castrar todo mundo, que vai destruir todo mundo, que é terrível e tal, que é colocado na figura de superego sem que Freud perceba, e com isso ele tenta expulsar a religião da psicanálise, inserindo ela na psicanálise de maneira inconsciente. Mas o Bruno e a Alex levantaram a mão também. Bruno? Oi, não, eu só ia comentar algumas coisas, eu não sei se está correto, mas algumas coisas que eu percebi nesse texto. Mas eu acho que vocês já falaram tudo, né? Porque quando eu tava com isso na ponta da língua, toda vez que ele fala imaginação, na minha cabeça era fantasia que ele tava falando, né? Uhum. E não necessariamente a função intuitiva, mas isso remete à intuição. Então, tipo, sobre isso ser feminino, eu acho que depende bastante, mas numa perspectiva masculina, você levar a sério a fantasia, que é o material que o inconsciente joga para a consciência, né? Seria você levar em conta, né, numa perspectiva masculina, conteúdos que vão ter caráter ali feminino, caráter de união, né? Então, acho que a partir daí daria para você dizer que alguma coisa feminina aparece. Eu esqueci o que mais que eu ia falar que eu percebi. Depois eu falo. Mas, enfim, tem vários paralelos sobre isso. Eu lembrei de uma aula que eu estava tendo na pós,
que o professor Heráclito deu o exemplo do Harry Potter, quando ele toma a poção da sorte lá, o Félix Felice. E aí, numa situação em que ele tá preso, ele não, e ninguém sabe o que fazer, de repente, do nada, brota na cabeça dele de fazer um negócio que ele tava negligenciando há muito tempo, assim, sabe? Então eu acredito que seja mais nessa linha do não só atenção ao negligente, mas é justamente aquilo que você não pensou, né? E isso requer que você relativize o seu dogma, né? Igual a Von Franz vai falar no Interpretação de Conto de Fadas, que a psicologia, a linguagem psicológica, ela precisa ser relativizada. Não sei se fez sentido, mas Não, fez, assim que é o caminho que eu fiz, né? fez bastante Até- sentido, Bruno. E porque realmente, né, a sorte do Harry na situação ali para usar a simplificação é justamente dele ir por caminhos que ele não iria, assim, porque se ele já fosse pelos caminhos corretos, ele nem precisaria daquela poção, no final das contas, né? Se o sonho não tivesse nada a acrescentar, teria por que interpretá-los também, né? E se a consciência soubesse de tudo, bem, então, Uhum. né, eu poderia interpretar meus próprios sonhos, mas o problema é justamente esse, né? A atitude do Harry é igualzinha à atitude da pessoa neurótica, que chega num ponto e ela não sabe como lidar com esse grande problema, ou problemática, né? Que é uma pessoa que já é consciente do problema, não sabe a solução. Sim, E aí, mais neurótica no sentido, tipo assim, o Hagrid chama ele para o funeral das aranhas. Ele fica mó tempão. Mané, aranha? Elas tentaram me matar no segundo filme, que não sei o quê. ele fala assim, né? No Aí, segundo filme elas tentaram me não, matar. ele fala desse jeito. E aí, ele não sabe como convencer lá o professor, mas, tipo assim, na hora que ele bebe a poção, do nada. Eu tô com um ótimo sentimento de que eu tenho que ir no Hagrid. Sim. Do nada. E aí, a partir disso, dá uma sequência de acontecimentos que, eventualmente, tudo dá certo para ele chegar lá. Mas é justamente aquilo que ele não queria fazer o livro todo, né? Que ele tava, tipo, isso aqui não é... Sim. Enfim. Até aproveitando, um dos primeiros livros, se não foi o primeiro livro que o Jung leu, foi das sagas arturianas, né? Não, quem dera. Ele é bem, se ele sendo um alquimista, né, de certa forma, mas o primeiro livro que a mãe deu para o Jung, que a gente tem relato no livro que o Gustavo mandou, né, pra gente, o Biografia em Livros, foi as sagas arturianas, eu sobre o Graal. E a Emma Jung discute isso muito no livro dela sobre o Graal, de que o que a pessoa, né, o cavaleiro tinha que fazer para encontrar o Graal. Ele tinha que ficar de frente da floresta sombria, e ele tinha que entrar no ponto mais escuro dela. Mas para cada cavaleiro, o ponto mais escuro é outro. Então essa própria ideia, né, de o Jung, para superar o pai, ou talvez um termo ainda melhor, trilhar o próprio caminho, porque a gente trilhar o nosso próprio caminho nunca é só superar o pai ou a mãe, é maior do que isso, é olhar exatamente para o nosso destino, onde a gente quer chegar, ou para onde a gente não tem conseguido chegar e perguntar o que eu ainda não fiz, onde eu ainda não caminhei. É uma pergunta dificílima de se fazer, mas é parte do que o Jung fez a vida toda. Onde não falaram, o que ignoraram, onde eu posso agora trazer a nova perspectiva. E nossa jornada. Mas para não ficar falando de nossa jornada e não deixar a Alexia falar, por favor, Alexia, fale. Coitado. Boa noite, gente. Boa noite. Cara, eu acho que a Boa noite. minha percepção e tudo que vocês falaram meio que vai de encontro, meio que amarrando tudo isso. Porque a minha dúvida era justamente essa. Como pode ser uma morte fálica se, ao meu ver, é a junção dos opostos mesmo, né? Então, tô pensando assim numa criação, né? Por exemplo, uma maraca. Uma maraca é a junção do falo com a cabaça. Uma moringa é a junção do falo com o útero, né? Então, como ele traz esse aspecto da imaginação, só podendo vir com a morte fálica se o que cria é a junção. Eu acho que esse foi o ponto que me pegou no texto, assim, que eu fiquei tipo, como a morte, sabe? E não, por exemplo, uma transformação, ou se a gente for para termos alquímicos mesmo, né, de ir para uma dissolução daquilo, né? Não necessariamente que precisa acabar, mas precisa dissolver, precisa descristalizar um pouco para que, enfim, consiga começar a fazer o processo alquímico da criação por si só, né? Então eu fiquei curiosa com o termo mesmo, eu acho. E aí eu queria ver se vocês
podia me falar um pouco sobre o que vocês Alessia, pensam? me ocorreu a coisa mais junguiana possível, agora que foi um mito grego, assim, que é do nascimento de Afrodite. Uhum, sim, Que, pensei ela, muito nisso. que surge justamente com o sacrifício do falo de Netuno, né? Uhum, E ele cai no mar e tal, e a partir da espuma surge Afrodite, basicamente, né? Mas eu acho que o que essa morte do falo tá querendo dizer, assim, não é que tipo, tem que deixar de existir falo, assim, né? Como se fosse aí virar o oposto, né? Vai uma unilateralidade oposta ali e uhum, fica só uma questão feminina. Mas justamente porque o que o Jung critica é que é exacerbadamente masculino, assim. E um uhum, falo sozinho não produz nada, né? Ele precisa estar numa conjunção, né? Numa conjunção de opostos para gerar algo, né? Uma semente ela precisa ser plantada, uma vida ela tem que ser concretizada, um sonho tem que ser interpretado para ele se aterrissar, né? As coisas têm que ser maternadas também, né? Mas além de ser maternadas, elas têm que ser geradas e maternadas, né? Então não sei se responde muito bem a sua pergunta, porque eu acho que é uma questão bem interessante também. Mas o Henrique deu uma. Fez assim, Acho que é na É, perspectiva da unilateralidade masculina, né? Porque essa coisa da análise, de você quebrar as coisas em pequenos pedacinhos, em pequenas categorias para entender, né? O próprio Jung, acho que falando com Freud, ele fez a pergunta, mas é a síntese? Porque na minha análise é síntese. Aí o Freud fala que não tem psicossíntese, só tem psicanálise, né? É, hum, é meio nessa, acho que é meio nessa unilateralidade que tem essa necessidade de morte e renovação, não sei. é, nesse capítulo que a Nise coloca, né, e aí talvez tenha sido até mesmo uma falha na minha fala, ela não coloca como a psicologia do Jung sendo somente uma psicologia feminina. uhum, Acho Uhum. que até mesmo quando o Hartz ele comenta esse aspecto de que às vezes o que o Jungiano mais tem que fazer é falar de uhum, sexo, de amor, de aspecto redutivo, é quando ele chega e aponta, não, o Jungiano não é aquele que não fala de aspectos da primeira infância, que não fala do sexo, é aquele que sabe que isso existe e sabe que não é só isso que existe. Então, na fala da Anise, ela coloca como dentro da psicologia analítica, tendo sim todos os aspectos que a gente poderia chamar, né, de uma psicologia fálica, todos os aspectos de uma psicologia uterina e essa união desses opostos que no final a gente não consegue ver, né? A quintessência é fora do material, mas que ainda assim engloba. Né? Até mesmo se a gente pegar nas cosmogonias, você tem às vezes esse caos primordial. Alguns podem ler o caos primordial como princípio feminino, outras vezes com esse princípio ainda não diferenciado. Esse uno que contém, né, a mitologia nórdica, ela elabora muito isso, né? O primeiro ser é o gigante Ymir, e ele é um ser hermafrodita, pois precisa ser diferenciado. Então, junto disso, tem uma passagem no livro vermelho, Alex, que é, eu não lembro o nome do deus, que é um dos deuses que o Jung sonha, e o Jung tenta racionalizar. Ele está diante do deus, ele racionaliza e o deus morre. uhum, Talvez semelhante à própria ideia de só matar o pai, né? Só castrar e não transformar, que é o que Jung faz. O Deus morre e o Jung transforma ele, se eu não me engano, num ovo. Mas o Deus não fica como cadáver, ele vira um símbolo. Né? Ele uhum, transforma o Deus em fantasia, ele transforma o pai em parte do que ele é, mas também para além disso. Então ele imagina uma forma outra. E o ovo, acho que representa muito uhum. bem uma nova criação. Ajudou pra, nas questões? Ajuda. Ajuda, Acho Alex. que é mais a terminologia do livro mesmo, porque acho que o jeito que eu penso, então, estava fazendo mais sentido, de fato, né? Porque eu via mais, até enquanto o Gustavo estava me falando, a imagem que me vem é justamente essa, né? Se é talvez a morte fálica seja justamente esse corte do pênis de Netuno, que é a queda do reinado, né? Então, aí ele precisa se juntar para que se nasça o resto, né? E assim por diante. Então, acho que talvez é mais uma questão de terminologia do livro por e, si só. Alex, isso tem tudo a ver Realmente, o com, nascimento de Afrodite faz todo isso sentido. tem tudo a ver Ah, tá. com o crescimento, né? Porque o crescimento, ele é justamente a morte do rei, né? É quando, e daí o Hatz, Uhum, ele fala isso no livro, né?
que é quando as antigas leis elas param de funcionar e você tem que crescer para além delas, você tem que transcender o pai, né? Não é necessariamente matar o pai, mas é transcender ele. Uhum. O Jung ele comenta que um complexo a gente não mata, né? E um problema às vezes a gente tem que conviver com ele o resto da vida, mas a gente cresce para além dele, né? Esse transcender não quer dizer também tipo fugir da vida e tal, mas quer dizer ir para além de, né? E daí eu trouxe nessa questão aqui, ó, vou ler para vocês, não, a gente lê junto no caso. Esse aqui está no volume 4, que é das obras completas, chama Freud e a Psicanálise. Tem os textos do Jung na época psicanalítica dele, assim, quando ele estava escrevendo bastante sobre psicanálise, divulgando a psicanálise, e também tem os textos dele sobre o Freud, bem interessante. Nesse texto aqui chama Divergências entre Jung e Freud, escrito pelo próprio Jung. Então, este ponto de vista é a terceira característica que diferencia minhas concepções das de Freud, e por isso me acusam de misticismo. Contudo, não sou responsável pelo fato de o homem espontaneamente ter desenvolvido sempre em toda parte uma função religiosa, e que por isso a psique humana está imbuída e trançada de sentimentos e ideias religiosas, desde tempos imemoriais. Quem não enxerga esse aspecto da psique humana é cego, e quem quiser recusá-lo ou explicá-lo racionalmente não tem senso de realidade. Ou será que, por exemplo, o complexo de pai que perpassa toda a escola de Freud, desde seu fundador até o último membro, trouxe alguma libertação notável dessa fatalidade do romance familiar? Este complexo de pai, com sua rigidez e hipersensibilidades fanáticas, é uma função religiosa mal compreendida, o misticismo que se apoderou do biológico e do familiar. Com seu conceito de superego, Freud tenta introduzir furtivamente sua antiga imagem de Jeová na teoria psicológica. Essas coisas a gente as diz bem claramente. Prefiro dar às coisas os nomes que sempre tiveram. Duro, né? A roda da história não deve ser tocada para trás, e o passo do homem para o espiritual, que já começou com os ritos de iniciação primitivos, não deve ser negado. É óbvio que a ciência não só pode, mas deve selecionar campos de atuação com hipóteses bem definidas. Mas a psique é uma totalidade superior à consciência. É a mãe e pressuposição da consciência. E por isso a ciência é apenas uma de suas funções que jamais esgotará a plenitude de sua vida. O psicoterapeuta não deve se refugiar no ângulo patológico e recusar terminantemente a ideia de que a psique doente é uma psique humana, que, apesar de sua doença, participa do todo da vida psíquica da humanidade. Ele tem que admitir, inclusive, que o eu está doente porque foi cortado do todo e porque perdeu sua conexão com a humanidade e com o espírito. O eu é realmente o lugar do medo, como diz acertadamente Freud, mas só enquanto isto não se referir ao pai ou à mãe. Freud sucumbe diante da pergunta de Nicodemos: pode alguém voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? A história se repete, se for permitido comparar grandes com pequenas coisas, na briga doméstica da psicologia moderna. É só para terminar esse texto aqui, que vai até aqui. Desde séculos incontáveis, os ritos de iniciação falam do nascimento a partir do espírito. E, estranhamente, o homem esquece sempre de novo como entender a geração divina. Isso não demonstra uma força especial do espírito, mas as consequências da incompreensão se manifestam com perturbações neuróticas, amargura, estreitamento e avidez. É fácil expulsar o espírito, mas na sopa falta o sal da terra. O espírito comprova sua força no fato de a doutrina essencial das antigas iniciações ter sido transmitida de geração em geração. Sempre houve pessoas que entenderam o que significava ser Deus, o seu Pai. O equilíbrio entre carne e espírito é conservado nessa esfera. A oposição entre Freud e eu repousa essencialmente na diferença de pressupostos básicos. Pressupostos são inevitáveis, e porque são inevitáveis, não se deve dar a impressão de que não os tenhamos. Por isso eu trouxe à luz, sobretudo, os aspectos fundamentais. A partir deles é possível entender melhor as várias diferenças, inclusive em seus detalhes, da concepção freudiana e a minha. Mas aqui, o que o Jung está tentando dizer é que, gente, a psique é esse fenômeno aqui. Não tem como a gente partir esse fenômeno e fingir que parte dele não existe para isso casar melhor com a nossa teoria, que é uma teoria, no final das contas, dogmática, como é a da psicanálise para o Jung, né? E dele acusa o Freud que, ao tirar a religião, ao recusar a religião como função psíquica, essa função, ela ressurge furtivamente na própria teoria psicológica, assim como ela ressurge na vida diversas vezes, né? Então, quando a gente repara nas nossas fantasias e a gente vai percebendo como a gente vive a vida, a gente vai perceber que muitas coisas são esferas religiosas mal resolvidas ali por trás, né?
E daqui é muito interessante a gente fazer uma diferenciação entre o que é religião para o Jung e o que é religião para o senso comum, né? Porque a atitude religiosa para o Jung tá muito mais a ver com uma atitude simbólica. E religião para o Jung seria o que aqui a gente chama de confissão, né? Então, cristão, judeu, judaísmo e tal. Sendo que para o Jung a religião é mais uma forma de viver a vida. Ou então uma atitude em relação à vida, uma atitude religiosa, né? Uma atitude de respeito ao inconsciente, de integrar o inconsciente como parte fatídica da vida. E ao se ter uma atitude dessa em frente à vida, a gente tem que aceitar a vida toda, né? E daí aqui o Hatz ele vai colocar o problema dos junguianos, que é de recusar justamente a sexualidade também. E disso causar uma certa sombra na psicologia analítica, de que quem não quer lidar com a sexualidade acaba indo para a psicologia analítica e acaba todo mundo num ponto cego, assim, né? Porque daí o paciente fala de sexo. Eu interpreto sexo como sendo o sexo dos anjos. E daí perde-se justamente a concretude da coisa, que às vezes é o que vai solucionar aquele problema, né? Mas não sei, eu dei uma devagada aqui em cima desse texto, né? Eu gostaria de fazer comentários, perguntas, não sei. Alex, você colocou alguma coisa Não aqui? Né? sei, acho que sobre o que você falou, vou repetir a mesma coisa, mas tipo assim, acho que tem a ver com a relativização da linguagem psicológica, igual o Von Franz fala, de que o que interessa não é, tipo assim, a teoria, né? A teoria é uma ferramenta, o que interessa é a fantasia, nesse caso, né? O que o sonho demonstra. E se o sonho mostra um negócio que vai contra tudo que você pensava, que você lide com isso. Meio que acho que é isso. E que o sonho diz, né? É isso aqui. Não precisa. As palavras são ferramentas, mas às vezes você não precisa muito de palavras. Né? E também, né, talvez essa é uma das tarefas mais difíceis que o humano pode ter, de perceber que suas ficções, que seus vícios, que seus dogmas podem, com um único sonho, serem claramente questionados, né, podem cair por terra. É o Jung na infância dele, vivendo como filho de um pastor, que também tinha inúmeras críticas e dúvidas sobre a religião, um dia sonha, né, com Deus defecando na teto de uma igreja e fica, caraca, então Deus é capaz de destruir suas próprias obras? Ou Deus, ou uma outra leitura, Deus é capaz de produzir também algo fétido, podre, nocivo? Uma outra leitura, deuses cagam. Se deuses cagam, há algo de humano nos deuses? Então, o quanto que isso, por isso que o Jung coloca, né, que a atitude religiosa é uma atitude de reverência. E o quanto que, até mesmo para o movimento junguiano, ficam muito disso. O que imagem está no nosso templo? O que por final, define o que é ou não é ser junguiano? Quando a gente critica, por exemplo, a postura dos junguianos clássicos, ou quando a gente critica a postura dos pós-junguianos, o que a gente está tentando defender? É uma tradição? É um dogma? É um método? Eu acho que coloca exatamente, nos coloca diante de um espelho. De o que nós somos quando a gente fala que é junguiano. É um freudiano que não coloca a ideia de pelo menos uma noção de sexualidade, de castração, ele é freudiano. O que se desenvolve a partir disso, né, a partir do Winnicott, da Melanie Klein, do Lacan e dos contemporâneos. Então, acho muito interessante essa colocação, né, de que se a sequência das psicologias é a morte de algo, o que morre quando a gente supera? E o que fica quando isso é supostamente concretizado? Por isso que os vícios e os dogmatismos, eles fazem parte da psique. Assim como a revolução, né? O Jung, quando ele coloca que o inconsciente é tanto, né, essa cornucópia constante de inovação, mas ela também é um reduto de conservar. Ele não usa o termo conservadorismo, mas eu acho que é como foi traduzido aqui no Brasil. É mais a ideia de um reduto de conservação. Se ele sonha e no fundo há esqueletos antigos, então há uma conservação daquilo que é primeiro em nós.
ao mesmo tempo que ele sonha com camadas mais recentes. Como que a gente une esses opostos? Tanto que eu gosto muito quando o Hattis coloca que é um pacto sombrio. Quando o Jungiano, por exemplo, fala, não vamos falar de sexo. Jungiano só fala de sonhos, Jungiano só fala de mitologia, só fala disso e aquilo. E a gente cria um novo Aí se dogma. no sonho tiver sexo. E se o sonho tiver aí? sexo? Você vai falar de sexo ou você vai transformar em outra coisa? É, Eu acho que essa é a questão. Porque, tem um compromisso com o sonho, né? porque é um pouco do que o Freud fazia. Ele pega, por exemplo, as obras do Da Vinci, é uma crítica que o Jung faz, a Nise faz, e ele seleciona algumas obras do Da Vinci e fala, essas obras em que tem o menino Jesus, né, e duas figuras femininas, né, acho que a Maria, e eu não lembro qual que é o nome da outra figura, e ele fica falando, não, isso aí é Da Vinci. Da Vinci é o menino Jesus, essas são as duas mães que ele teve, e tem o pai ausente, porque o Da Vinci não teve essa figura paterna, então tem toda uma questão mal resolvida com o masculino. Então, isso pode ser uma leitura, mas ele está se distanciando da imagem pintada. Assim como o Jungiano pode ver, né, não, tem sexo nesse sonho, e falar, não, mas isso é outra coisa. Isso é um mito. Não, pode ser um mito, mas isso não foi isso que o sonho está demandando naquela hora. Acho que seja, e eu diria isso como um método junguiano mal utilizado, né, sempre tem uma forma de a gente fugir da imagem. Não é por menos que a própria ideia da circunambulação, né, que é o método do Jung, a gente tem que lembrar que existe um núcleo central e um polo gravitacional. Se a gente deixar a ampliação ir para muito longe, a gente está só fazendo, né, um jogo de imagens. Associação livre. Enquanto eu gosto muito de pensar no sistema planetário. Se alguém sonhou com um cachorro, não transforme-se em gato. Volta para o cachorro. Porque esse é, talvez, o som desse sonho. É isso que faz o sistema funcionar. Então, a crítica do Hatz é muito engenhosa nisso, porque fica, às vezes, essa estética do que seria ser junguiano. Se eu sou junguiano, eu tenho que falar de mandala. Eu tenho que falar de mitos antigos. E aí o Nossa, paciente essa estética todinho estética. Que é exatamente o que o Jung não queria. Uma relação estética com o produto. Ele queria que a gente tivesse um confronto moral. Tinha que ter uma postura ética com o que foi sonhado, com o que foi sentido, com o que foi falado. E daí sempre que a gente vai fazer uma interpretação, então sempre que a gente vai atuar na clínica, a gente tem que ter uma pergunta na cabeça, assim, que é em função do que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo uma pergunta em função da minha curiosidade de fazer essa pergunta? É lugar para minha curiosidade? O espaço clínico? Não. O espaço clínico é o espaço do processo do analisando. Então, se o que eu faço está mais em detrimento, por exemplo, da minha sombra, é lugar daquilo estar ali? Se aquilo ali está aparecendo, e está percebendo isso, que bom que você está percebendo, né? Porque isso vai surgir. E quanto mais você conseguir perceber, mais você vai se sentir incomodado, mais você vai ter que lidar com isso também, né? O problema é que a gente ficava fazendo isso de uma forma inconsciente mesmo. E acho que uma coisa que esconde, assim, é que numa fantasia de entrar profundamente na imagem, o que a gente está fazendo é justamente sendo seduzido de forma estética, que foi o Bruno e o Henrique falaram, né, pela imagem. E daí a gente não entra em contato com o que aquela imagem está realmente fazendo. Porque a imagem, quando a gente vive ela de maneira simbólica, ela é aterrorizante e maravilhosa ao mesmo tempo, assim, né? Então, e é extremamente duro viver as coisas de maneira simbólica. Veja, quando alguém diz que está morrendo de forma simbólica, meus pêsames mesmo, assim, sabe? Porque é terrível. E só que é duro sustentar uma vida simbólica, né? Então a gente acaba indo para aspectos e fugindo do símbolo. Mas só que daí o Jungiano tem esse fetiche com a imagem e acaba, tipo, imaginando que é símbolo que na verdade não é, né? Porque o símbolo ele tem que ter uma conexão, uma conjunção, uma conjunção de opostos acontecendo, né? Então, por exemplo, para o intuitivo introvertido que vive sonhando no próprio quarto, uma atitude simbólica seria sair na rua e conversar com as pessoas de fato, ou então sair do quarto e arrumar a louça que está na cozinha, autocrítica, há um dia e meio, sabe? Isso é um contato com o inconsciente de fato, não ficar aqui desenhando mandalas, desenhando figuras que aparecem nos sonhos, porque no final das contas isso só está causando uma intoxicação de inconsciente, né? Tipo uma intoxicação mesmo pela imagem e um fascínio estético.
E um fascínio estético se aproxima muito de uma inflação psíquica, né? Uma imagem muito interessante para a inflação é pensar na imagem de Ícaro, que fica encantado quando ele ganha as asas do pai, e não do pai, né? O pai dá de presente para ele umas asas para eles fugirem da ilha, e ele começa a voar cada vez mais alto, e cada vez mais alto em direção ao sol, até que o sol derrete a cera que cola as asas nas costas dele, e ele cai no mar e morre. Agora, a gente ficar imaginando, fantasiando essas imagens, acaba sendo uma forma de não lidar com elas, paradoxalmente, né? Que a gente fica nesse campo imaginário. E não imaginário no sentido positivo de imaginação, né? Porque quando a gente vai para uma imaginação ativa, a gente está vivendo de forma simbólica aquilo. Estou dizendo aqui nessa questão de fantasia mesmo, desse mundo fantástico, uma coisa meio Peter Pan também, sabe? De ficar fugindo para um mundo que é perfeito, para esse mundo que seria melhor e tal. Sendo que às vezes a vida acontece aqui, né? Concretamente na nossa frente. A gente vive ela de maneira simbólica, estando inteiro nela. Então, o que é estar inteiro sexualmente, por exemplo, numa vivência sexual? Daí o Hatz ele termina, né? Quem tem medo de sexo? Quem tem medo do falos? Quem tem medo da imaginação? Porque ao mesmo tempo que o falos pode ser um lugar concreto, né? Do pênis e tal, é também um lugar simbólico, né? Existe essa posição de poder. Veja, uma pessoa que não consegue se colocar numa postura fálica em relação à vida, ela não consegue nem assumir as suas próprias vontades, né? Então é um pouco dessa crítica também. E uma pessoa que é fálica demais, ela não consegue ouvir mais ninguém, né? Ela só consegue impor a vontade dela em cima das outras coisas. Amigo. Querem ver o tanto que é fácil fazer isso? Quanto que é fácil escapar pelas imagens? Até agora a gente não falou sobre a suposta associação do Jung com o antissemitismo e o nazifascismo. A gente está 1 hora fugindo do título. Que é uma Meu sombra. Deus! Mas é a verdade. A gente não comentou do ponto que logo no começo ele fala do Aue. Porque é material demais. É cheio de dúvidas. Porque, beleza, Jungiano nem sempre fala de sexo. Conseguimos concordar. Até hoje a gente não sabe se o Jung teve, sim, alguma postura antissemita de uma forma totalmente consolidada. Eu defendo arduamente que ele não teve uma colaboração, um apoio, né, ao movimento, né, do nazifascismo. Tanto que eu corroboro com o que a Deirdre Baer coloca na biografia, de que o que a gente tem muito mais de apontamento é que o Jung muito provavelmente trabalhava, sim, para o serviço secreto, tentando fazer a guerra acabar, né, ele estava muito mais vinculado ao serviço secreto britânico. O que a gente conhece até hoje desses relatos é que o Jung ele também mantém essa postura de vamos acabar com a guerra. Há alguns boatos de que algumas pessoas queriam ver se o Jung tinha um contato com o Hitler, para talvez nas sessões clínicas do Jung com isso acabasse com a guerra. Não aconteceu. O Heráclito comenta isso em uma live que a gente fez na Analítica hoje, anos atrás. Preciso pegar a referência que ele traz. Mas ele estava presente, o Jung estava atento na guerra, mas muitas pessoas até hoje criticam tanto textos dele, que colocam, né, qual que é o nome desse texto? Né? Não lembro agora o nome desse texto, mas que ele fala da psique dos povos. Ele tem esse argumento sobre como cada nação tivesse uma psique própria. O povo alemão teria uma psique, o povo brasileiro teria uma psique. Se eu pensar, atualmente a gente discute a ideia da alma brasileira, em algumas publicações e núcleos de pesquisa junguianos aqui do Brasil. Então, essa ideia de talvez existir algo de próprio em um solo, em um clima, em um local geopolítico, que nos afeta de forma diferenciada, é uma hipótese bem interessante, claro que nunca vista de forma somente psicológica, mas tem muita gente que critica até hoje a forma como ele elabora sobre isso. Tem gente que critica até hoje uma certa inércia, algumas pessoas falam que o Jung fez de menos. A Nise mesmo tenta trazer que, na verdade, o Jung fez o tanto que ele poderia fazer, né, tentando manter os pesquisadores judeus e vários pesquisadores que estavam sendo perseguidos para conseguir manter o trabalho acadêmico deles. O Jung e a família dele tentou, né, dar rota de escape para várias famílias durante a Segunda Guerra Mundial. A Nise mesmo coloca que se o Jung tivesse um fio de cabelo, né, um único fio de cabelo, antissemita ou nazista, ela não teria chegado perto dele. Mas até hoje isso é uma discussão. A Aniele Afé, no livro Os Últimos Anos de C.G. Jung, se não me engano, fala que o Jung deu uma escorregada,
que é um termo que o Murray Stein usa, né, o I slipped, ele deixou passar, ele não ficou tão atento quando ele poderia. Já o Von Franz coloca que o Jung foi otimista demais, né, no Jung se omite nessa época. O Jung foi muito otimista em relação ao que as nações eram capazes, do que a psique era capaz. Então, ele não via uma beleza na guerra, mas de que talvez a partir, né, da união dos povos, essa capacidade talvez de combater o mal, pois o Jung via o mal no movimento alemão, né, em toda essa ditadura alemã, ele via o mal atuando naquilo e ele esperava que houvesse uma reação melhor pelo povo alemão e pelo restante do mundo. Mas se vocês procurarem agora livros, vocês vão achar artigos e publicações recentes até hoje discutindo isso. O Murray Stein, uns anos atrás, ele fez um teatro. Ele fez um teatro em que ele interpretou o Jung, que eu acho meio curioso, e o diálogo com um rabino, né, o Beck, que é um rabino que eles falam que o Jung teve um encontro após a Segunda Guerra Mundial. Eles ficaram horas discutindo e ninguém sabe muito bem o que aconteceu nessa discussão. Então, até hoje, é um assunto que constela o mundo, que a gente não tem todas as informações, a gente tem perspectivas das mais diversas que colocam o Jung nas mais variadas óticas. E eu acho que uma coisa importante de entender onde isso começa também, porque aqui a gente já está avançando na história, tipo, 30 anos, né, para ali na Segunda Guerra Mundial mesmo, um pouquinho antes, né, esses textos que o Henrique comenta são daí de 30 a 35, mas esses boatos do Jung ser antissemita, eles começam com o próprio Freud. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pedacinho da minha monografia. Tem o Comitê Secreto aí. Comitê Secreto, não lembro qual que é o nome. Negócio assim. Comitê Secreto do Ernest Jones. Esse aqui é um pedacinho da minha monografia. Esse aqui é o trecho que o Henrique estava procurando no início, eu acredito. Esse aqui é um trecho do Sono Chandazani, tá? Ocultista, cientista, profeta, charlatão, filósofo, racista, guru, antissemita, libertador das mulheres, misógino, apóstata de Freud, gnóstico, pós-modernista, polígamo, curador, poeta, falso artista, psiquiatra e antipsiquiatra. Do que C.G. Jung ainda não foi chamado? O Chandazani coloca essa provocação, né? E daí, tipo, isso aqui, o contexto do texto basicamente estava tentando analisar ali a relação do Jung com o Hermann Rorschach, né? E tem essa questão aqui, que é esse trecho do volume 14 das obras completas do Freud, que se chama a História do Movimento Psicanalítico, estava aqui, que ele comenta sobre o Jung, então esse aqui é um trecho do Freud. Além disso, Jung parecia estar disposto a entrar num bom relacionamento pessoal comigo, e em consideração a mim, abrir mão de certos preconceitos raciais que alimentaram anteriormente. Eu não tinha, na ocasião, a menor ideia de que, apesar de todas essas vantagens, a escolha era a mais infeliz possível, que eu havia escolhido uma pessoa incapaz de tolerar a autoridade de outra, mais incapaz ainda de exercê-la ele próprio, e cujas energias se voltavam inteiramente para a promoção de seus próprios interesses. Isso aqui, em 1914, deixa eu só parar de compartilhar aqui. Então a gente tem que entender que o Jung ele era muito próximo do Freud, isso causava também um desentendimento, ou então uma certa rivalidade, inveja entre os outros seguidores do Freud com relação ao Jung, né? Então, imagina, o Ferenczi, o próprio Ernest Jones, né? E quando o Jung sai dessa posição, acontece com o Jung, acontece com Adler, acontece com outras pessoas, né? Por exemplo, acontece com o caso de um psicanalista chamado Schreber, não é Schreber, Silberer, que ele é... Isso, acontece a mesma coisa que aconteceu com o Jung, com ele se mata logo em seguida, assim, sabe? Então tem várias histórias desse movimento de desbandada dos não sectários, assim, da psicanálise, né? E com isso, o Jung ele cai num ostracismo da comunidade psicanalítica muito intenso, né? E não só no ostracismo, como ele era atacado pela comunidade psicanalítica. E ele era visto como uma pessoa não grata e um rival da comunidade psicanalítica. Disso, o Ernest Jones vai trocar várias cartas com Freud, deles xingando o Jung, deles acusando o Jung de diversas coisas.
o Freud, inclusive, o Ernest Jones, ele manda os tipos psicológicos para o Freud, e o Freud, eu não vou achar aqui o trecho, mas ele comenta assim, um livro de um snob, nada de novo por aqui, assim, não tem nenhuma ideia nova. Então, quando o Jung ele se separa do movimento psicanalítico, começa a se fantasiar sobre o Jung as diversas coisas que o Chandazani vai colocar aqui, né? E veja, o Freud, ele colocava o Jung numa posição de quem levaria a psicanálise para dentro da academia de uma forma que ele não conseguiu fazer. Porque um dos medos do Freud é que a psicanálise ficasse conhecida como uma ciência judia. E ele via no Jung uma possibilidade de tirar esse estigma e fazer com que houvesse na cultura psiquiátrica, na cultura acadêmica, uma inserção da psicanálise. Isso acontecia porque o Jung estava no principal centro de pesquisa de psiquiatria da época, que era o Hospital Psiquiátrico Burgosli. E é através do Jung que tenha uma certa aceitação do Bloyer. O Jung ele fica convencendo o Bloyer, que era o chefe do hospital, a aceitar a psicanálise. E o Jung vira um político da psicanálise por um certo momento, né? Ele vai advogar pela psicanálise, ele vai escrever textos que ele nem concordava muito mas fazendo promoção da psicanálise. E depois ele perde essa posição. E nisso que ele perde essa posição, vem as outras pessoas para tomar essa posição também. Só que isso continua ao longo da história, e isso continua até hoje. A gente pode ver resquícios históricos disso em professores de psicanalistas que falam que o Jung é místico, que o Jung era nazista, que o Jung era aquilo, e, tipo, não só da comunidade Aí é o psicanalítica. que mais tem. Perguntar para vocês aqui, com certeza vocês vão ter algum tipo de vivência de alguém que já falou que o Jung era nazista e tal. E bem, tipo, pode dizer, pô, ele não fez exatamente o que era para ter feito, ou então ele fez menos, ele fez mais, tipo, essas vão ser discussões que vão ter nuances incríveis, né? Mas uma questão factual é que o que aconteceu, né, para ter essa associação entre o Jung e o nazismo? O que acontecia é que o Jung, ele era chefe de uma revista que chamava Jarbu de Psicanálise, uma coisa assim, né? Não lembro, o nome é alemão. E Era Zentralblatt, valeu. Isso. Zentralblatt, Psychoterapia, um negócio assim. O Jung, ele era o editor-chefe dessa revista, porque o Jung, ele ficou como editor, e essa revista tinha diversas sub-revistas e diversas edições. Então, por exemplo, era uma revista internacional que tinha publicações alemãs, suíças, inglesas, diversas comunidades. E o que acontece é que quando existe a escalada do nazismo na Alemanha, assume assim, um editor na revista alemã da Zentralblatt, que era o Göring, que era primo, se não me engano, do Göring, que era... Não lembro o que ele era do Hitler, ele era... Ele era do partido ali, muito próximo do Hitler. E aí, o Jung, não sabendo disso, eles fazem uma publicação dessa revista assinada pelo Göring, só que essa subrevista alemã, ela era publicada com a assinatura do Göring, só que a assinatura em cima dessa era do Jung. Pegam e assinam essa revista sem o Jung saber. Então, esse período nas cartas é muito interessante, porque você vê um Jung desesperado, assim, tentando ver o que tinha acontecido, assim, sabe? Por que publicaram, por que fizeram isso, não, tipo, ele criticando o editor, falando que o editor não podia ter feito isso e tal. Então, me parece muito mal entendido também entre o que aconteceu, né? Só que, ao mesmo tempo, eles queriam que a revista alemã se desconectasse da Zentralblatt. Só que o Jung ele vai contra essa desconexão, porque ele via a Zentralblatt como uma forma de manter um canal de conexão aberto ainda para os judeus que estavam dentro da Alemanha isolados lá. Então existiam não é porque a Alemanha se tornou um país nazista que todas as pessoas eram nazistas dentro da Alemanha, né? Seria a mesma coisa que presumir que, sei lá, na pandemia todo mundo era bolsonarista também, anti-vacina e tal, e tipo, isso é uma concepção errada. Então o Jung ele mantém aberto a Zentralblatt, mesmo com o Göring sendo quem assinava a Zentralblatt, né? E isso gera um caos tremendo para ele, assim. Muitas críticas, ele começa a receber muitas cartas, isso está no volume 1 das cartas, inclusive. Mas isso é o que tem de factível, assim, da relação do Jung com o nazismo mesmo, assim, sabe? E daí você pode julgar, né? Tipo, eu acho que seria melhor ter tirado a revista alemã, ou então, pô, que o Jung foi
que o Jung fez foi certo mesmo, de manter a revista alemã com uma porta aberta para quem estava dentro da Alemanha isolado e tal. Não sei o que vocês acham. É bem confuso também, né? Tipo, vários nomes e tal, muita coisa acontecendo. Eu acho que é uma história muito confusa, mas eu acho que tá faltando para falar que ele é nazista, assim, sabe? Tá faltando, e esse negócio aí do Freud falar de preconceitos raciais, meio esquisito, né? Porque ele queria uma pessoa para tipo, tirar o status de judeu a psicanálise, e aí quando ele não consegue, ele fica falando, ó, fulaninho ali com preconceitos raciais. Aquele ali, ó. E o Jung, ele de fato, ele trabalha com a hipótese, inicialmente, quando ele está pensando na hipótese do inconsciente coletivo, com a hipótese de um inconsciente racial. Só que daí ele começa a fazer muita viagem, e viajar e de visitar diversos povos, até que ele conclui que essa hipótese ela não era válida, que existe um inconsciente que ele não é racial. Quer dizer, essa minha afirmação ficou dúbia, né? Mas, tipo, o inconsciente ele não é racial, ele é coletivo, ele é humano. Tanto que o Enfim. Jung, né, ele não fica, que é uma situação que às vezes se coloca, né, de que a gente teve essa ruptura total, que não teve um contato também dos psicanalistas, pois após a morte, né, do Freud, essa situação se dilui bastante, e nos anos posteriores, e até mesmo alguns durante, né, a guerra. Então até a carta aqui, de 46, que o Jung envia ao Dr. Van der Hoop. Ele fala, nos últimos 5 anos tive a felicidade de chegar a uma colaboração agradável com meus antigos opositores, algumas das mais notáveis cabeças freudianas daqui. Ele fala, né, de encontros que ele já teve, e de toda essa possibilidade, ele critica sim, ele coloca até mesmo esse texto, que critica noções do Freud sobre o futuro de uma ilusão, que é o comentário do Freud sobre religião, totem, tabu, em que o Freud cria, né, essa mitologia da psique, ao invés de usar muitas vezes os elementos históricos. Então Jung nunca se afastou por inteiro, ele ainda mantinha o contato. Talvez jungianos posteriores, né, Von Franz detestava os lacanianos. Né, a busca do sentido, ela banaliza bastante, eles estão focando na linguagem, isso não serve para nada. Então, há também as agruras É daqueles que vieram sério? depois. Meu Deus. Ela dá uma desmerecida nas obras. Ela Ela fala, sendo... os franceses estão focando na linguagem e no aspecto linguagem fonético, né, que é a discussão do significante na psicanálise, ela via a discussão da imagem como sendo algo que chegava no ponto mais profundo, que é o argumento da Anísio da Silveira também, que focar só no verbal, né, da linguagem, esse aspecto mais do significante expresso, ele acaba não tocando em pontos não verbais, né, em pontos em que a imagem e o símbolo junguiano talvez cheguem mais profundo, né, do que a psicologia, do que a psicanálise. Então, o contato deles não era bom. Atualmente a gente sabe que tem tantas aproximações quanto, né, críticas. Então, acho que um dos pontos também, né, da discussão desse aspecto arquetípico que o Hartz coloca é que a briga deles não só é algo pessoal, né, não foi só o confronto de egos, confronto de interesses e essas discussões políticas, essas questões do interesse que cada um deles tinha, né, o próprio Freud nesse texto que o Gustavo passou para a gente vê muito do próprio Freud nisso. Dele se aproximar dos outros por interesse, dele tirar as referências dos textos que ele pegava, é algo que posteriormente o Ernst Jones colocou, o próprio Henri de Allenberg coloca. Então, essa recuperação histórica que o Freud acabou, né, fazendo, acabou nos forçando a fazer, e o quanto que até mesmo esse aspecto histórico do Jung ainda é um pouco nebuloso. Várias correspondências dele do Freud e a gente não teve acesso. Tem várias publicações sobre o Jung que ainda estão sendo feitas, né? Vários produtos que ele fez, textos dele, que ainda vão ser, né, publicados. Então, a nossa perspectiva do Jung, até mesmo durante o período da guerra, ele é limitado. Muitas das publicações atuais da Voz, se eu não me engano, eles se perpassaram durante, né, do 30 ao 50. Então, tem muita informação disso que é colocada. E isso é algo com quem acredita ou discorda, né, dessa postura, dessa crítica que coloca o Jung, que eu acho que como junguianos, ao escolher a abordagem, que é algo que às vezes as pessoas colocam, a gente está tentando
defender o Jung a todo custo. Não, eu acho que é mais uma discussão histórica sobre o que a gente sabe. É a gente saber que isso é uma sombra da nossa abordagem, que vai ser colocada e que a gente precisa também se posicionar. Recentemente, a gente teve o Christian Dunker colocando como se fosse uma verdade, a partir de fontes das mais questionáveis. Sim, igual o Gustavo falou, o Jung poderia ter feito mais. Ele também não poderia ter feito nada. Eu acho que até uma discussão anacrônica sobre o que foi possível fazer é também uma certa deslealdade. Né? Alguns dos junguianos mais próximos do Jung era judeu. O Erich Neumann mesmo, que criou um instituto em Jerusalém. A Aniele Afé, que foi, né, judia e secretária do Jung até o final da vida. Então não é como se também as pessoas que fazem parte da comunidade corroborassem com essa ideia. Acho que até mesmo quando a Daniela coloca que ele deu essa escorregada, ela comenta uma falha de caráter do Jung. Não quer dizer que ele corroborava com a ideia. Eu coloco isso também porque, até mesmo quando eu estava na graduação, isso era colocado para nós. A gente fazia grupo de estudos e teve um que no primeiro dia falou, e aí, ele era? A gente, caraca. A gente percebeu que é um discurso de ataque, mas também um discurso histórico-político crítico que a gente precisa participar. Ler a obra junguiana não é nem só falar de mandala, nem também voltar a falar de sexo. É a gente ter que observar o lastro histórico e político da nossa abordagem. Como que ela é discutida. Poxa, atualmente a gente percebe o tanto que a psicologia analítica se aproxima a muitos discursos e palestrantes, né, de extrema-direita do direito. O que há de historicamente que às vezes as pessoas usam o discurso junguiano para isso? A própria tipologia nos Estados Unidos, que é muito usada para criar diagnóstico. Né, de você fechar uma pessoa a partir dessa noção. E o Jung nunca usou tipologia para isso. Então, até mesmo, né, no prefácio do Sérgio Barron, ele coloca a psique é histórica. Então, se a psique é histórica, uma abordagem também é histórica. A gente precisa conhecer, né, a história e saber que ela ainda está com lacunas. Mas que se cobrarem para nós um posicionamento, eu acho mais do que justo. A gente não está aqui só numa postura estética do que é ser junguiano. Se for para colocar o Jung como, né, misógino em alguns textos e revolucionário em outros, eu acho que é função nossa. Ler, ver o contexto e ver o que precisa ser mantido, precisa ser reeleito. Então, eu acho que a postura junguiana é essa, né? De observar, gerar uma opinião e continuar com a discussão crítica. Não ser um auê, né? Mas ser sempre uma fonte de releitura, revisão e aprofundamento da nossa abordagem. Não sei se alguém tem uma opinião contrária ou a favor que gostaria de compartilhar, mas fique à vontade, tá, gente? Porque talvez vocês também já tenham sido pegos de surpresa com esses aspectos históricos da psicologia analítica que nem sempre são comentados. E que é difícil de falar. Sem querer passar pano, mas eu acho que dar uma escorregada é diferente de você falar que o autor é nazista. Tipo assim, você comparar com Heidegger, que abertamente, né, é um mundo de distância, assim, né? Tipo, Salvador mas, Dalí, que foi eu acho, profundamente lido pela psicanálise, né, por exemplo. sério, caralho, sabia. Tem uma grande Desculpa, relação não do sei se pode surrealista. xingar, desculpa. A gente tá falando de coisas bem mais pesadas do que um xingamento. Acho que é relativamente tranquilo, Bruno, mas parcimônios. Não, eu acho que é isso, tipo assim, a gente tem que ser justo, né? Igual eu tô falando aqui com muita força. Tá faltando, não sei o quê. Mas a gente tem que ser realista, realmente. Mas até nessa questão, né? Se há algo de antissemita, se compara, corrobora, né, com essa questão, como é que foi isso, né? Porque muito da visão, igual, porque o vídeo Dunk é muito importante, professor da USP, né? Utilizando aquelas fontes horrorosas para sair falando que era nazista, inventando um negócio que não tem nada a ver, assim, sabe? Então, tipo, se foi, como é que foi, né? Como que foi, né? Se foi nazista, como foi? Em quais situações, com quais evidências? Porque eu quis dizer que tá faltando
gente não achou ainda muita coisa muito comprometedora, assim. E, por exemplo, supondo que o Jung seja nazista, vamos trabalhar com essa hipótese, tá? Digamos assim, pô, saíram textos novos que comprovam que de fato o Jung foi nazista e tal. E aí, o que a gente faz com a teoria dele? A gente joga fora? O que a gente faz com o método? A gente joga fora? Tá tudo invalidado, assim. O que a gente faz com o método do Heidegger? Ele joga fora também? Então, tipo, esses debates também, eles inserem esses autores na história, né? Porque a gente tende a ver esses autores como pais inatingíveis, como figuras de totens, né? E totens geram tabus em torno delas, assim. Sendo que, tipo, cara, o Jung era uma pessoa. Por mais genial que fosse, era uma pessoa. E é meio duro falar que ele era uma pessoa, né? Porque a gente queria que não fosse. A gente queria que fosse qualquer outra coisa, né? Igual ele chegou pra Lívia. Quais as fantasias? Quais fantasias você tem sobre mim, né? Mas infelizmente não. Ou Sim, felizmente. e pra terminar com tem uma anedota que eu acho muito interessante, vocês falaram do Heidegger e tal, tá falando do Lacan também. O Lacan, ele conheceu o Heidegger pessoalmente. E daí tem ele vai pro encontro com o Heidegger e tal. Eles não têm um date, né? Eles vão, tipo, eles se encontram e tal. Aí eu não sei quem que pergunta pro Lacan depois, tipo, e você acha que ele era nazista? Aí o Lacan responde assim, não tenho a menor dúvida, tá ligado? Então, tipo, cara, o cara era nazista mesmo. E aí, o que a gente faz com isso, né? O que a gente faz com a produção dele e tal? O que a gente faz com a produção do Salvador Dali, por exemplo, com momentos surrealistas? Enfim, é complexo. Eu Melissa. acho que é. Só comentar rapidinho isso antes, que eu acho que não sei como é para vocês, mas é uma pergunta que me dá um buraco no estômago enorme. Sabe? É a psicologia que, para mim, até hoje, melhor traduziu e entrou em contato com a psique. Eu não consigo pensar na minha clínica não sendo junguiana. Não é minha cosmovisão, mas é como a Anise coloca, é o melhor instrumento que eu já encontrei para trabalhar com a complexidade humana. Mas chegar num ponto para te bater o martelo e falar, comprovamos. Ele era. Eu, generalmente, não saberia o que fazer no dia seguinte. Uma morte que eu demoraria muito para usar a imaginação, fantasia. Porque é uma responsabilidade sobre como ele via a psique humana também. A leitura. Por isso que eu acho, né, não está traduzido, não, eu sei que está tendo uma tradução informal dele, que é em inglês, o livro é Jung and Politics. Mas eu vejo com quem está fazendo a tradução não oficial, eu pergunto, né, o quanto que é possível. Até mesmo, quem sabe, a gente poder fazer um grupo de estudo sobre. Que tem um capítulo inteiro sobre isso. Né, de tentar colocar o Jung como sendo um integrante daquele momento histórico. E o que do texto e da pessoa pode nos aproximar e nos distanciar dessa hipótese. Né? O Sanders, pelo menos, até onde eu sei, ele bate o martelo. Ele fala, ele era assim. Era antissemita assim. Cara, então vamos conversar sobre isso. Vamos tentar entender essa colocação. Pois até hoje eu não vi isso, mas eu acho que, infelizmente, o texto junguiano ele consegue ser distorcido o suficiente para defender ideias como essas. Não é a primeira vez que eu já vi. Eu já vi, por exemplo, pessoas criticando a noção da Nigredo na psicologia analítica como sendo, e foi muito usado, sim, por alguns junguianos para perpetuar noções racistas. Então, foi como usaram. O Jung mesmo coloca no Segredo da Flor de Ouro, uma péssima pessoa com um ótimo instrumento torna esse instrumento péssimo. Então, se o instrumento do Jung ele pode ser ótimo, se a pessoa que criou esse instrumento ainda está em julgamento se foi ou não foi, como nós, como pessoas, usaremos esse instrumento, também fala sobre a abordagem junguiana. Não só o que o Jung fez, mas o que temos continuado a fazer e permitido fazer. Esses pactos sombrios que o Hatz comenta, né, em maior ou menor grau. Melissa, pode comentar. Ai, Henrique, eu não sei mais nem o que dizer. Peraí. Sério, ele falou tanto que agora eu me perdi. Ai, desculpa, deixa eu tentar aqui organizar meu pensamento. Não, então, o que eu estava pensando, antes do Henrique falar tudo isso, é que me veio logo à mente, né, uma vez, agora
recentemente que eu coloquei uma questão lá para o Heráclito, lá no grupo, se a gente poderia considerar o Jung, ao mesmo tempo que cientista, um artista, um místico, um filósofo, enfim, sabe? Porque nós somos seres múltiplos, com muitas potencialidades, né? Com muitas dimensões, capacidades, enfim, por que eu não posso ser ao mesmo tempo cientista, místico, artista? Enfim, eu não sei se eu estou fugindo da questão, assim, porque também eu tinha pensado em outras coisas, mas outra coisa que eu pensei também foi, a gente nunca vai saber, a gente nunca vai poder ter certeza, realmente, até porque já passou a história, sabe? Não sei, acho que a gente nunca vai poder ter certeza se o que o Jung era, o que ele não era, se ele era realmente assim, se ele não era. Porque, primeiro, que ele não falou. Ele não, eu acho que não existe nenhum documento, nada onde ele se coloque se afirmando de determinada maneira, assumindo determinada postura. Eu fui assim, eu realmente era assim. E aí a gente vai ter o quê? Vai ter outras pessoas falando a respeito do Jung, vai ter. Eu acho que a gente nunca vai poder chegar a uma conclusão mesmo. E mesmo que chegasse, de que importa, né? Aí eu volto para o que o Heráclito falou para mim, quando eu perguntei para ele: eu posso considerar o Jung místico também, artista também? Aí o Heráclito respondeu: em que isso vai mudar? Isso vai mudar alguma coisa na sua forma de clinicar, de fazer psicoterapia junguiana com os seus clientes? Vai mudar alguma coisa na sua abordagem? Vai mudar alguma coisa na teoria que o Jung formulou? Sabe, não vai alterar em nada, sabe? Então, para que a gente está preocupado com isso? Não sei, essa é a minha visão, sabe? Eu acho assim, meio que eu acho totalmente assim, eu não vejo sentido nesse tipo de discussão. Tem certas discussões que eu acho que não tem a mínima. Bom, quem foi que falou isso? Não sei, alguém falou aí. Mas a questão, gente, é que não vai fazer diferença, o cara já morreu. A gente está aqui aprendendo, mesmo que ele fosse, que eu acho extremamente difícil, sabe, que ele fosse, mas mesmo que ele tivesse algo nele, porque, sei lá, que isso vai mudar em relação a tudo que ele toda a teoria, tudo que ele descobriu, tudo que ele desenvolveu, tudo que ele estudou, tudo que ele transmitiu, tudo que ele escreveu, vai mudar alguma coisa? Não vai. Por que eu vou ficar me preocupando com isso? Sabe? Bom, essa é a minha visão. Desculpa aí. Melissa, eu acho bem interessante esse debate, né? Porque às vezes eu me pego pensando um pouco sobre isso e essa situação, assim, de se o Jung era místico, se ele era teólogo, se ele era cientista, se ele era ocultista, e surge muito nas cartas dele, e dá para ver muito na relação das cartas dele que ele trocava com teólogos, assim, sabe? Porque o Jung fala muito sobre psicologia da religião, em psicologia, em mitologia e fenômenos culturais. E daí a gente tem que entender da onde que o Jung está falando isso, né? A gente pode considerar a obra do Jung uma obra mística, beleza. Mas de onde que ele está falando isso? E o Jung, enquanto, por exemplo, pelo menos nas obras completas e na obra científica dele, ele está adotando uma postura epistemológica em frente a uma questão, né? E frente a essa questão, com determinadas atitudes, a gente tem que fazer, por exemplo, uma salvaguarda. Agora, isso não quer dizer que essa fosse a atitude dele em relação à vida, por exemplo. Poderia ter uma outra atitude, ou então ele poderia ter uma outra questão. Agora, essa coisa que você falou, tá, se ele fosse, né, o que isso mudaria? Acho que em alguns aspectos, realmente, né, por exemplo, o Jung não gostava de jazz, eu gosto muito de jazz. Isso me impossibilita de entender a obra dele, assim, e num outro momento, Eu tipo, consigo entender porque ele não gostava, e eu provavelmente não gosto das mesmas coisas que ele, mas talvez eu consiga escutar de uma forma diferente.
Talvez eu Sim, esteja e olhando para artistas diferentes na profundidade. Gente, eu passei muito tempo também sem gostar de jazz. Depois teve um belo dia que eu gostei de jazz. Cara, as pessoas mudam, até porque a gente está em processo constante de desenvolvimento, de mudança, sabe? O Jung não foi a mesma pessoa a vida inteira, foi todo um processo, uma vida em construção, sabe? Ele pode ter passado por um determinado momento da vida dele até que, sei lá, ele fez coisas que depois ele se arrependeu, sabe? É isso que eu acho que a gente tem que. Quando a gente para pensar sobre o ser humano, sobre uma vida toda que se passou, a gente não pode se prender em determinados aspectos dessa vida, sabe? Eu acho que realmente de que importa, porque, sabe, qualquer pessoa é passível de cometer erros ou de, sei lá, se arrepender depois, ou de fazer uma coisa, É porque é ou um em pouco algum momento chocante. da vida pensar de uma forma e depois mudar de pensamento, de visão, sabe? Desculpa se eu, enfim. Acho que é porque é um pouco chocante. Nossa, eu amo jazz. Aí o Jung fala, articula amando jazz. Jazz é uma merda. Aí você fica, nossa, meu Deus. Como assim, né? Mas eu entendo que é uma coisa ambivalente. Então, se ele vê coisas negativas, provavelmente isso é verdade. Assim. Então, O Walter Benjamin, em um dos textos dele, ele coloca um ponto que eu acho bem interessante para analisar a discussão de hoje. É uma ideia que ele coloca que é o final de um texto, né, o ponto final, a última frase, que às vezes ressignifica e dá o contexto inicial para o início desse texto. Quer dizer, é só quando você finaliza um conto que você entende o motivo do título, que você entende o motivo, né, da ideia inicial, dos primeiros detalhes. Às vezes, né, no cinema, as primeiras cenas, elas já conseguem sintetizar o filme, mas é quando você finaliza o filme que você entende. Acho que, pegando essa pergunta, né, que a Melissa traz a partir do Heráclito, o que muda? Acho que a resposta que a gente vai dar diante disso revela profundamente sobre nós e também da nossa leitura sobre o que cada aspecto muda para o Jung. Porque se no final do texto, o ponto final que eu der é que o Jung foi também um artista, acho que isso muda bastante os textos dele, com certeza. Mas talvez não tanto a ponto de o impacto social dele, o impacto político, o impacto que ele tem na leitura da psique até hoje. Para alguns pode ser uma mudança irredutível. A pessoa não consegue mais trabalhar com isso. Mas se o ponto final for dele ser nazista, eu acho que o texto ele já muda com uma profundidade um tanto maior. Porque eu acho que a diferença é você seguir uma lógica estética é você defender um discurso e um governo, né, de destruição em massa de uma população, e de várias populações. Eu acho que o texto muda um pouco mais profundamente do que um critério, né, artístico, por exemplo. muda, com certeza. Mas, tipo assim, eu duvido muito que o Jung, ele vai... Tipo assim, a gente vai descobrir que o Jung era, na verdade, o Heidegger. Tipo assim, existe um que... A gente pode encontrar um que de Os caras antecedente. eram a mesma Com pessoa? certeza. Peraí. Não, O vilão do tipo Scooby-Doo, o né? Heidegger, assim, tipo, A Tony Wolf abertamente. era Nossa, na Arendt, nossa, tá ligado? Pô. Não, é porque, tipo assim, realmente há um choque. Eu não tô querendo tirar o peso disso, mas eu tô tentando relativizar um pouco, porque as pessoas, tipo assim, igual o Christian Dunker, parece que o Jung era Heidegger, assim, tipo, era um malvado, terrível, assim, tipo, não condiz nada com a realidade. Tipo, eu duvido muito que vai chegar nesse ponto, mas seria, assim, chocante, né? E se fosse esse o ponto, a gente poderia usar a própria obra do Jung para criticar a postura dele. Porque a obra do Jung é uma obra que privilegia a alteridade, assim, e o nazismo e o neofascismo e tal são posturas de extermínio à autoridade, perdão, alteridade. E que você vai ver o Jung textos falando sobre como que a sombra tem que ser integrada e não excluída. E o que é esse integrar a sombra, né? Integrar justamente essa alteridade, é uma alteridade interna, né? Porque um dos pontos, por exemplo, se a gente for analisar o nazismo de uma postura psicodinâmica, você tem ali uma projeção do mal no outro, e daí você extermina o mal no outro, com uma tentativa de exterminar algo que é interno, assim. Sendo que uma postura junguiana de integração não é essa que o nazismo propõe, né? Justamente o oposto, inclusive.
Então, digamos que o Jung adotasse essa postura na vida pessoal dele, é uma postura que seria passível de crítica dentro da própria estrutura interna da obra dele. E daí seria chocante mesmo, né? A gente, tipo, como que as pessoas podem ser tão ambivalentes e tão não é oposições, mas paradoxais, né? Como que uma pessoa que fala uma coisa pode fazer outra, mas as pessoas são paradoxais de fato, né? Então, Eu não tipo, acho, né, que nenhuma dessas acusações é verdadeira. Eu só acho que é uma discussão que demanda a postura que o próprio Jung colocava pra gente fazer, quando ele critica, por exemplo, a psicanálise, de que a gente não tem nem que tentar achar na obra, achar na biografia do indivíduo toda a produção da sua obra. Então, o que o Jung viveu socialmente, culturalmente, politicamente, não é diretamente proporcional ao que ele produziu. Há elementos disso, acho que é parte do que você também estava trazendo, Gustavo. Mas também, ao olhar a obra, a gente nunca olha só o indivíduo, a gente também está olhando para a sociedade, a gente está olhando para a humanidade. Até mesmo nessa leitura histórico-política sobre ele, sobre sua obra, manter a tensão entre o individual e o coletivo. Sente que a cada novo dia a gente vai ter novas perspectivas sobre o aspecto individual do Jung, assim como o aspecto coletivo dele. E a partir disso, cada um de nós vai criar as suas sínteses e uniões de opostos possíveis. Ciente da responsabilidade que temos de cada uma das leituras que fizermos. Bom, mas isso eu queria só analisar. Letícia, por favor, pode comentar. Oi, eu queria comentar sobre a questão que o Bruno falou, mas ele não era igual um Heidegger, por exemplo. Mas eu acho que mesmo que a pessoa não seja abertamente, importa no final. Nessa coisa de ler a obra de uma forma diferente, importaria, porque, por exemplo, hoje uma pessoa hoje em dia que não é abertamente racista, mas meio que a gente às vezes é racista e nem sabe, né? Na verdade, todo mundo tem isso. E ele convivendo na sociedade que ele conviveu, com certeza também poderia ter várias questões de preconceitos também, né? Como todo mundo tem. Mas eu acho que muda, sim, ser abertamente, porque se ele for escondidamente, também importa, eu acho. Com Mas, ao certeza, mesmo com tempo, certeza é importa. isso. Todo mundo tem questões, né? E, por exemplo, não... eu acho que se aproveita, obviamente, a obra, Uhum. mesmo se concluir que ele seja, por exemplo, como o Gustavo falou, como a moça que escreveu Harry Potter, né? Que foi cancelada. Sim, Não, mas aí com certeza. existe Tem um monte uma. de coisa na obra que é meio suspeita. Realmente. Exato, exatamente. Tem coisas que se aproveitam e tem coisas que não, né? E também o Silvio Almeida se envolveu com um escândalo de abuso, tal, mas a obra dele também tem coisa que se aproveita, vai, sabe? Vai jogar Uhum. fora, entendeu? Sim. Não, com Aí é isso. certeza, eu concordo muito com você. Eu só não soube muito bem como expressar esse lado. Eu acho que eu fui mais pro lado. É porque a galera que quer falar que o Jung é nazista é tipo assim, é muito exagerado, é muito fora da realidade, algumas coisas, entendeu? Tipo, o livrinho que o Dunk pega pra falar que não sei o que o clube de psicologia era um culto ariano, não sei o que lá, uma coisa fora da realidade, sem evidência nenhuma, uma coisa, tipo, inventada, assim, sabe? E aí eu não sei, às vezes eu tenho uma postura minha de ficar numa coisa de tranquilidade, porque, como se não fosse provar de fato, porque se pra dizer que ele é nazista tem que ter tanta alteração, né? Eu fico nessa postura, mas realmente pode ser uma coisa minha. Mas sim, realmente muda. Como muda também o Harry Potter, né? Completamente. Tem várias coisas nos livros que dão muito a desejar, realmente. Mas, gente, até vamos lá, pegar aqui para o Brasil, um monte de casos aqui no Brasil, meu Deus, o Monteiro Lobato.
Gente, eu li a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo toda, li um monte de livro lá do Monteiro Lobato e tal. Depois foram dizer que o Monteiro Lobato era racista e tal, e um monte de coisa. E isso tira o valor da obra dele, do que ele fez? Tira. Tem aquele outro cara, não sei, que disseram que ele era super. Qual é o. Ai, meu Deus. Não sei se é Vidas Secas. Não, Não. Lovecraft, né? É um que é outro também que falaram que ele também maltratou a mulher, era super, maltratava as mulheres e tal, tinha uma conduta dessa, e o cara é um escritor Bukowski. reconhecido também. E é uma péssima pessoa. Quem era? Quem era que eu estou esquecendo quem era? Tem vários autores, eu acho que o que não falta é autor, ainda mais vários homens. Isso. Recentemente a gente soube que o Neil Gaiman foi processado, agora eu saindo do Brasil de novo, né? Neil Gaiman foi processado aí por estupro, assédio sexual, estupro, um monte de coisa. Cara, escreveu super bem, eu adoro as coisas. Quem não leu Sandman? Quem não gostou de Sandman? Então, gente, tudo bem, os caras são filho da puta, sei lá, tem erros e tal, mas a gente não pode, a obra deles, a gente não tem como negar que são maravilhosas, que são boas obras, que produziram, que fizeram coisas maravilhosas, porque aí volta a própria teoria do Jung, todo mundo é luz e sombra, né? Ninguém vai só fazer coisa maravilhosa nessa vida, as pessoas fazem um monte de merda também. Não quer Enfim, dizer que a gente tem que Mas a perpetuar essas gente vai pessoas. olhar de uma forma diferente, mais crítica, né? Quando a gente sabe dessas coisas. Acho que a gente pode ultrapassar isso. Tipo, óbvio que dá trabalho, né? Mas eu acho que exatamente a gente vai observar isso de forma crítica e ultrapassar, porque pode ser que a gente leia uma obra dessa e alguma coisa passe despercebido, né? Como algo normal pra gente. Eu acharia antiético qualquer pessoa que lesse as obras do Neil Gaiman agora ignorando o que ele fez. Não quer dizer que a gente tem que achar na obra dele e tentar forçar, mas ele também é um estuprador que escreveu aquilo. Não quer dizer que a obra dele é espelho, mas é uma chave de leitura, porque é uma realidade. E ignorar isso, eu acho que é um grande desserviço a qualquer leitura crítica de qualquer obra. Não é destruir uma obra, é saber todas as informações possíveis sobre ela. Assim, pegando um sonho de um paciente. E depois de um tempo você descobre algo que cometeu, que te ressignifica tudo que ele viveu, isso é muito importante e não pode ser ignorado. Porque é um produto dele. E uma nova informação revela todos os ressignificados sobre o que foi vivido. Então, claro que não é uma discussão que cabe aqui, né, não finaliza aqui, a gente vai finalizar mais pela questão do horário, mas, como a Bruna coloca, a partir do momento que se sabe, não é possível apenas ignorar. Ou se ignorar, se responsabilize por isso. Sim, J.K. Rowling é isso e continuarei lendo. Então você se responsabiliza individualmente pela sua postura. Como uma autora, ela globalmente tem que ser vista também como uma transfóbica. A gente não precisa só ler a obra dela pela transfobia dela, mas uma leitura a partir dessa informação é também necessária. É a postura hermenêutica que eu também coloca. Não ignorar o individual, nem o coletivo. Por isso que a gente deixa por último inconscientemente esse tema. É impossível não constelar. É um tema muito próximo de cada um de nós. Constelou tudo, gente. Constelou tudo aqui. A gente não teria saído dessa discussão se iniciasse por ela. Gente, mas olha só, eu agradeço a visão de todo mundo, realmente, assim. Acho que eu gosto muito. Pode falar, Bruno, pode falar. Não, eu não sei. Talvez por eu ficar muito nessa questão de tipo, certeza absoluta que ele não é nazista, essa galera é tudo maluca. Mas isso é uma coisa importante de se pensar assim, de tipo, tá, e agora? O que eu faço? Mas, não sei, eu agradeço todo mundo pelo grupo de estudos, assim, tô gostando muito. E é isso aí. Quando a sombra aparece, a gente vai com ela, né? No final dos contos é isso, assim. Tudo não tem sombra, de fato, e quando ela surge, o que a gente faz?
que a gente A gente faz? esconde ela, ela finge que não existe, a gente integra ela e mostra ela também, a gente se torna sombra, puta, a gente é provocado a fazer alguma coisa com ela, né? A gente finge que ela não existe, daí ela toma. Quando a gente finge que a sombra não existe, ela atua de forma autônoma, pelas nossas Mas eu costas, ela acho, cresce nas nossas costas, né? Então, melhor encarar de frente as coisas como elas são, de fato. essa aqui é muito importante, até porque pelas outras posições de ter outras visões. O que fazer com essa sombra ou com essa possível sombra que a gente não sabe, porque na outras vezes a gente falou que não tem coisas publicadas, muita coisa a gente não sabe. O que O fazer com isso? Nicolas, E Manuel, outras perspectivas de encarar a mesma coisa. Para quem quiser saber, eu vou pegar depois uma lista, né, de vários, você pode ignorar, Bruno, de vários livros e artigos que discutem essa questão, né, do Jung, se havia nele ou não. É um tema que desde a discussão com o Dunker eu fico tentando, porque a gente também brigou com o Dunker, né, no Analítica a gente fez uma publicação contra ele. Pois a gente vê como nossa responsabilidade, né? Eu até hoje, João também, tem que se posicionar contra isso. Assim como a Anise se posicionou, cada um da sua forma, né? Acho que de último comentário, para a gente poder descansar, o Jung, no Memórias, Ações e Reflexões, ele fala que se a gente não lidar com o nosso próprio incêndio, nosso incêndio pode se alastrar para o terreno do vizinho e também queimar a casa dele. Eu vejo isso semelhante na questão da sombra. Se a gente não lidar com isso de alguma forma, a gente vai estar fazendo muito mais uma destruição do que um bem. A obra dele nunca será invalidada. Eu também apoio muito nisso. Eu sou muito rígido na discussão, mas eu não invalido a obra dele. Mas falar que não muda, isso eu já não consigo afirmar. Certinho, gente? Correto. Semana que vem, talvez algo um pouco mais leve, ou não, né? Capítulo 3. vamos ver. Como é que será que começa o próximo capítulo? Vamos ler aqui a primeira frase do próximo capítulo. A imaginação do poder. Salada alquimista tão... no lanche natural. Então, ó, parece amigável o terreno, né? Lanchinho natural. Pois é, mas a escrita dele é amigável. Uhum. É mesmo. Ele O vai golpe tá trazer, aí, vem, cai quem quer. Ele é bem É poeta. intimista, né? Ele é bem Vem poeta. ler, é uma bobagemzinha, um livrozinho assim, fofo. quando É só percebe, poesia, e é uma poesia assim, só flores. só flores. Certinho, então, Não. gente. Nem um pouco. Boa semana para vocês. Qualquer questão, só trazer pra gente. A gente vai tentar fazer sempre o possível. Gente, boa noite para vocês. Um abraço pro pessoal que tá assistindo a gravação também. Tchau, gente. Muito obrigado. Abraço, Boa noite. gente. Obrigada. Tchau. Não se esqueça da gravação, amigo. Ele saiu. Hum. Tem que acabar a gravação, Nico. Pronto, aprendi.